O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, o Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, o Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós estamos celebrando esse quinto domingo do tempo comum, tempo da graça, tempo da luz, tempo de louvar a Deus. É o tempo de olhar e saber que nós temos alguém que se preocupa conosco. É o nosso Deus e nosso Senhor. Hoje ele fala exatamente disso, da luz, né? Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, né? Ser sal e ser luz, o que significa isso, né? Hoje Jesus está ali, né, caminhando e quer ensinar os seus discípulos, e ainda estamos no Sermão da Montanha, né? Semana passada vimos as bem-aventuranças. Jesus sobe no monte, senta-se e começa a ensinar. O Evangelho de hoje é continuidade do Evangelho da semana passada, e ele continua dizendo, né? Vocês são o sal da terra. Que simbologia tem esse sal, né? Para que Jesus diga que os seus discípulos são sal, né? Sal, naquele tempo então, era sinal de um produto que conserva, né? Um produto que conserva para que os alimentos não se estragassem. Isso significa que quando Jesus diz assim, vocês são o sal da terra, a primeira coisa que nos faz pensar é que nós temos essa responsabilidade de não deixar o pecado apodrecer o coração humano, né? Já que o sal é uma espécie de conservante, né? Que antigamente, até pouco tempo, né? Quando não tinha geladeira ainda, quando não existia, diz que as pessoas utilizavam, né? Utilizavam sal, salgavam lá a carne, diz que até que pendurava no varal, não é assim? Pendurava no varal, meio esquisito, né? Mas acho que faziam isso, né? Acho que não é da época da nossa época, já tinha geladeira, né? Mas, enfim, o sal conserva, o sal preserva da corrupção, assim como o cristão deve também conservar e preservar o mundo da corrupção, do pecado, não é? Da corrupção, da violência, da guerra, da fome, da miséria, enfim, de tudo aquilo que é produto do pecado. Então Jesus disse, vocês são o sal da terra. Olha, mas se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ora, o sal pode se tornar insosso? Sim ou não, né? Pode se tornar sal insosso? Alguém já viu isso? Não, né? Mas Jesus está falando olhando para aquilo que ele vive, né? Ele sabe que tem há muitas vezes em que aqueles que trazem o sal para vender, traz esse sal cheio de impurezas, tanto que muitas vezes não dava nem para utilizar aquele sal, ele tinha que ser jogado fora, tanto que ele diz depois, né? Ele não servirá para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Naquele tempo não tinha coleta de lixo. Quando alguém não queria uma coisa, jogava lá no meio da rua, né? Era assim para jogar, e não tinha ninguém para coletar, né? Imagina, não era um mundo que pensava na higiene tanto quanto nós pensamos hoje. E aí jogava lá no meio da rua, e os homens passavam de fato sobre aquela sujeira. Ele está dizendo, se o sal não cumprir o seu objetivo, também vai ser jogado no chão, e os homens vão passar para lá e para cá, e pisando aquele sal. O que significa isso? Se o cristão perde a sua fé, o seu entusiasmo, ele já não dá mais sabor,
Porque o sal, além de um bom conservante, também é aquele que aprimora o sabor dos alimentos, sim ou não? Os alimentos muitas vezes precisam desse realce do sal para que a gente possa sentir esse sabor, né? E aí o sabor do quê? De saber, né? De saber e conhecer a Cristo e os seus ensinamentos. E quando a gente vive esses ensinamentos, a vida tem muito mais sabor. Sabor significa que a vida não está aguada e sem graça, mas está cheia da bênção de Deus, que a gente só encontra quando nós ouvimos a sua palavra e a vivemos, colocamos em prática. Aí somos sim o sal da terra e podemos dar este sabor. Se o sal ficar insosso, com que salgaremos, né? Muitas vezes tem gente que vai fazer comida, né? E põe lá uma pitadinha de sal. Pode ser que misturando, pegando as coisas, coloque também um pouco de açúcar, né? Vai perder o gosto ou não vai, né? Comida misturado, né? E tem gente que, muitas vezes no filme a gente vê, né? Que jogou, pensando que era sal e no fim era um monte de açúcar, a comida não ficou boa, né? De modo que, se não for na medida certa, se colocar sal de menos, ou colocar sal demais, fica salgado, né? Ninguém come. Se colocar de menos, também fica não muito bom. De modo que o cristão também, ele sabe se comportar, ele sabe ser uma pessoa equilibrada, né? Ele não fica o tempo inteiro querendo que todo mundo pense como ele, o tempo inteiro agitando, o tempo inteiro, né, falando, mas ele simplesmente é modelo, né? Ele é exemplo de vida e os outros olham para ele e veem as suas boas obras e se convertem. Jesus em seguida diz: vós sois a luz do mundo. Mais um símbolo importante, né? A luz é um tema que é bastante recorrente, né? Desde o Antigo Testamento. Aliás, no primeiro livro do Antigo Testamento, né? No Gênesis, já tem lá, primeira página da Bíblia, já fala da luz. Quem lembra como que é a frase? Quem lembra como que é a frase que está lá no Gênesis, primeira página da Bíblia, né? Até o universo estava um caos, né? Depois, no primeiro dia da criação, o narrador diz: Deus disse, haja luz, e houve luz. Essa luz que afastou as trevas, que iluminou tudo e que fez com que a criação depois se tornasse possível. E a gente vê a criação da luz no primeiro dia e dos luzeiros somente no quarto dia, né? Para lembrar que aquele autor que está preso na Babilônia, ele está preocupado em ensinar ao povo judeu, de uma forma criptografada, ou de uma forma secreta, de uma forma escondida, né? Ele está querendo dizer: olha, o nosso Deus é o Deus verdadeiro, não o Deus Sol. Vocês não podem adorar o Deus Sol como se adorava na Babilônia, e como os governantes queriam que eles adorassem, né? E o autor do livro coloca que os luzeiros são criaturas de Deus, criados no quarto dia, e Deus, sem o sol, é capaz de criar a luz, né? Então ele cria, primeiro dia, haja luz e houve luz, e ele criou a luz sem haver sol. Então, para dizer para o povo judeu: não acredite no que estes governantes opressores estão dizendo, para adorar o sol, porque o sol não é Deus, é apenas uma criatura de Deus, criada lá no quarto dia, para mostrar que a importância dele era diminuta, com relação ao poder de Deus, de criar não só o sol, como criar também a luz sem o sol. Depois, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo, que ele diz para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Mais uma vez Jesus tinha dito, né? Eu sou a luz do mundo. Não tinha? Sim ou não? Jesus tinha dito, né? Eu sou a luz do mundo. Agora, quem é a luz do mundo afinal? Jesus ou seus discípulos, né? Jesus não tinha dito: eu sou a luz do mundo? Quando a gente lê o Evangelho, um trechinho, a gente tem que lembrar de todo o Evangelho, né? Porque temos que fazer todas essas ligações com aquilo que já conhecemos, tanto do Velho Testamento, do Novo, da doutrina da igreja, dos ensinamentos dos papas, dos santos, para que a gente possa mergulhar na palavra de Deus e compreender profundamente o que ela quer nos dizer, né? Então, quando ele diz aqui nesse texto de hoje, do Evangelho de Mateus, vós sois a luz do mundo, e outro dia ele tinha dito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, né? Ora, ele de fato é a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Ele ou os discípulos? Os dois a luz do mundo. Porque à medida em que nós nos deixamos iluminar pelo Cristo, nós seremos também aqueles que fazem brilhar a mesma luz de Cristo para o outro em nós.
né? É isso que o Senhor quer nos ensinar, que a luz dele deve brilhar em nós. Ele é a fonte, né? Ele é a fonte, como se ele fosse, né, o sol que brilha e a lua apenas refletisse, como de fato reflete a luz do sol à noite. E a gente vê como a lua ilumina também, né? Ilumina, não ilumina? É porque quando a gente vive na cidade, que tem muitas luzes artificiais, a gente não percebe a luz da lua, né? Como ela realmente ilumina. Mas quando a gente apaga tudo, de vez em quando dá um apagão, né? Dá um blackout, e a gente vê que se tem lua, fica um pouquinho mais claro. E no dia que não tem, aquela escuridão total, porque a lua também é importante. E a lua somente reflete a luz do sol. Assim também devemos nós refletir a luz do Cristo, fazer brilhar em nós a luz de Cristo. Para Jesus aqui é fazer as boas obras, para que eles vejam as suas boas obras e louvem o Pai que está no céu. Mas como é que Jesus aqui está mandando que todos possam ver as nossas boas obras? Sendo que naquele evangelho da quaresma, nós estamos chegando já, né? Na quarta-feira de cinzas, tem o evangelho no qual Jesus diz assim: quando fizeres uma boa obra, não toque trombeta, né? Quando der esmolas, por exemplo, não toque trombeta diante de ti, para aí também que a sua mão direita não saiba o que faz a sua esquerda, mas o seu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Ora, Jesus mandou fazer a boa obra escondido, para ninguém saber. E agora está mandando fazer, né, para que todos vejam as suas boas obras. Jesus está se contradizendo? Sim ou não? Não, Jesus nunca se contradiz, ele se completa, né? É diferente. Então, na verdade, quando ele fala para que todos vejam suas boas obras, significa que o mundo tem que ver no cristão alguém diferente. Não porque ele queira ostentar aquilo que ele faz de bom para as pessoas, mas as próprias pessoas saberão reconhecer que ali tem uma pessoa diferente. Numa empresa, né? Vamos supor que numa empresa trabalha muita gente, né? E querem ocupar o cargo do outro, quer puxar o tapete do outro para ver quem que chega primeiro, né? Entre os funcionários, mesmo entre aqueles que estão governando aquela empresa, né? E aí o que acontece? Se tem uma pessoa que é de Cristo, ela se comporta diferente, ela age diferente, ela fala diferente, ela tem atitudes diferentes daqueles que estão somente empenhados, né, em ganhar e vencer, e pisando o outro e também não aceitando, né, que o outro também cresça. E aí a gente vê, quando as pessoas analisam bem, sabe que aquela pessoa tem uma luz diferente, né? Tem uma luz diferente. Então nós começamos a perceber suas boas obras, ainda que ela não ostente essas boas obras. E por falar em boas obras, hoje ainda, primeira leitura, a igreja coloca o profeta Isaías. Isaías está vivendo no momento, né, esse terceiro Isaías, né, que vive 500 anos antes de Cristo, ele está em Israel, voltando do exílio na Babilônia. E quando os israelitas voltam do exílio, né, eles encontram o quê? Um mundo destruído, acabado, e encontra muita miséria, muita fome e muita opressão também, né? De modo que eles estão nas trevas. O que eles fazem? O judeu, quando acha que Deus está fazendo algum mal para eles costumam fazer jejum, né? Então o terreno lá, a fazenda não produziu o que deveria. Vamos fazer um jejum, né? Mas aconteceu que o povo vizinho está ameaçando de invadir. Vamos fazer um jejum, né? E esse sacrifício pessoal, né, muitas vezes eles achavam que resolveria todos os problemas, mas não tinham amor, nem bondade, nem caridade, nem misericórdia, não faziam o bem, não construíam um mundo melhor, né? E achava que só fazendo jejum tudo ia resolver. E aí hoje o autor do profeta Isaías, do livro de Isaías, está dizendo assim: olha, o verdadeiro jejum reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrar alguém nu, cobre-o, e não despreze tua carne, então brilhará a tua luz como a aurora, e a tua saúde há de se recuperar mais depressa, né? E depois ele continua lá embaixo: se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá das trevas a tua luz, e na tua vida obscura brilhará o sol como o meio-dia, né? Ou seja, também ele está falando da luz,
falando da luz que se manifesta pelas boas obras, vestir os nus, também dar pão ao faminto, também dar abrigo aos peregrinos, ou seja, agir, ter caridade, fazer alguma coisa pelo outro. Isso transforma, né? Não ficar só em casa fazendo jejum, que também é bom, né? Diga-se de passagem que é importante fazer o jejum em diversos momentos, para que quando a gente controla o nosso espírito, nosso instinto de sobrevivência, deixando de comer aquilo, né? A gente começa a rezar, aquelas 3, 4 horas de jejum, a gente reza assim: Senhor, assim como eu controlo o meu desejo de comer, eu também quero controlar a minha impaciência, a minha raiva, eu quero controlar muitas vezes o meu temperamento, né? E assim a pessoa consegue vencer muitos vícios e conseguir muitas qualidades, muitas virtudes, né? Ao fazer o jejum. Mas não basta fazer o jejum, né? É preciso também ter essa caridade, e é por isso que Jesus também, Jesus leu certamente Isaías, e ele está falando também: vão ver as suas boas obras, porque você então fez aquilo que está dentro dos ensinamentos do Senhor. E Jesus diz assim: olha, por acaso alguém deixa de ver uma cidade que está construída no monte? Lembrando que Jerusalém estava construída no monte, né? Fica bem visível, de longe já dá para ver, né? E ele diz assim: não. Do mesmo modo também, quem acende uma lâmpada não fica escondida debaixo de uma vasilha, né? Mas coloca no candeeiro, no alto, para que ilumine toda a casa. Assim também brilha a sua luz. Aí o que a gente vai fazer, né? Agora vamos sair por aí brilhando, fazendo brilhar, né? Mostrando tudo, né? Não, né? Ele está apenas dizendo que, já que você é a luz de Cristo, que ilumine o mundo. Ilumine, porque há muitas trevas, né? Muitas trevas, há muita ainda coisa contrária ao reino de Deus. Morte, violência, guerra, fome, né? Tristeza, angústia, raiva, ódio, inveja, ganância, soberba, preguiça, tantas outras coisas que fazem mal à própria pessoa e também aos outros. Hoje Jesus está pedindo que sejamos de fato esse sal da terra, dar um novo sabor, um sabor de alegria, um sabor de paz, o sabor do amor, porque quando há amor no coração, você pode perceber que a sua vida fica melhor. Quando a gente olha para o dia, né? A gente olha para a árvore, olha para a florzinha, olha para o amanhecer, né? Se tiver um sol radiante, você diz: que dia lindo. Se estiver chovendo, o que a gente diz? A gente diz assim: que dia lindo também. É assim que devemos dizer: que lindo, que maravilhoso, está chovendo. Se tiver muito frio, que maravilha, ótimo, hoje está frio. Se tiver muito calor, né? Que bom que está calor hoje. Mas não, nós fazemos tudo o contrário, né? O dia que está calor, meu Deus, que calor, estou derretendo. O padre aqui já está derretendo também, né? Mas olha, o purgatório é bem pior, como dizem, né? O inferno então nem se fala, né? Então, quando está chovendo, nossa, essa chuva, mas não passa, né? Quando está fazendo frio, nossa, que frio, não consigo nem sair de casa, né? Aí a gente reclama de tudo. Quando a gente reclama, quando nós reclamamos das coisas, parece que o coração fica mais agitado, mais angustiado, porque nada está bom, né? Nada está bom. Olha para o mundo e o mundo é feio, as pessoas são feias, não têm qualidades. Por isso que o padre sempre conta aquela historinha do beija-flor e do urubu, né? Já cansado de ouvir, né? Do urubu e do beija-flor. Tem gente que nunca ouviu, por isso que eu conto de novo, né? Tem gente que não ouviu ainda, né? Diz que o urubu sobrevoa um terreno cheinho de flores coloridas, cheirosas, né? Mas ele não está nem aí, né? Ele vê um pontinho de podridão ali no canto, né? Sente aquele cheiro, aquela coisa podre, pois ele vai lá, né? Porque o urubu procura isso, no meio de um terreno cheio de flores. E quando o beija-flor vai para um terreno em que ele sobrevoa, um terreno grande, ele vê um monte de coisa podre, né? Ali um monte de carniça, como se diz por aí, né? Coisas podres, uma podridão. Mas no meio daquilo tudo tem uma florzinha, pois ele vai naquela florzinha. Para ele ela é importante. E muitas vezes nós somos quem? Urubu ou beija-flor? Não diga do outro, sempre diga de você mesmo, né? Será que eu sou um beija-flor? Eu procuro o que há de bom no mundo? Eu olho para as coisas e vejo que há coisas belas, há coisas interessantes. Eu vejo no outro as flores que ele tem,
que são as suas qualidades e virtudes, ou eu só vejo carniça, eu sou como urubu, posso sobrevoar um terreno cheio de flor, mas não estou nem aí, eu vou atrás da carniça. E tem gente que é assim: olha, padre, tal pessoa é ruim, é isso, é aquilo. Eu falo: agora você me diga quais são as qualidades dessa pessoa. Ela tem alguma virtude, não tem? Ela tem algo de bom, me diga. Peraí que eu vou pensar, e fica ali enrolando, não consegue pensar, porque foi treinada para ser urubu, E agora tem que fazer um novo treinamento comportamental, para começar a enxergar a flor que tem no outro, nas pessoas e no mundo. Vamos parar de tanto criticar, A gente critica demais o outro, a gente fala mal, a gente reclama do tempo, do mundo, das pessoas, da política, da economia, e nós estamos fazendo nossa parte, dando sabor ao mundo que está à nossa volta, iluminando a nossa casa, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta. Vós sois o sal da terra, porque conheceis Jesus. Vós sois o sal da terra, porque receberam o sabor da vida quando conheceram o Senhor Jesus. E vós sois a luz do mundo, porque a luz do Cristo brilha em cada cristão que assume para si a verdade de Cristo e aquilo que Ele ensina, e se comporta e tem atitudes concretas para que a sua luz brilhe realmente para o mundo. Que nós possamos fazer isso hoje, olhar para as bem-aventuranças da semana passada, olhar agora para esse momento em que Cristo nos ensina a ser sal da terra e luz do mundo, e crescer nisso, crescer neste caminho, vendo o bem e o belo em tudo e em todos, que faz parte da criação de Deus, o nosso Senhor. Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.